Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero nesta noite, junto contigo, meditar na poderosa Palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos juntos? Esta mensagem está sendo direcionada ao tema relacionamentos, onde nós estamos agora destinando este áudio, que será o áudio de número 9, ao relacionamento entre homem e mulher, ao relacionamento do casal. Ontem nós iniciamos falando do propósito de Deus na vida do homem e na vida da mulher. Como Deus ama eles de igual modo. Como Deus definiu dentro da criação o papel de cada um, para que um completasse o outro. O homem colocado primeiramente para exercer domínio, proteger a mulher, e esse é o seu papel, e a mulher corresponder o homem intimamente. A mulher colocada ao seu lado para ser uma auxiliadora. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro, pois ambos foram feitos em imagem e semelhança de Deus, não para competir um com o outro, mas para andarem lado a lado. Por isso que Deus tirou a mulher da coluna de Adão. Reconhecer essa diferença entre o homem e a mulher não é, no entanto, afirmar que, por causa disso, não exista uma diferença entre o ser homem e o exercício do que Deus delegou a ele, do ser mulher e o exercício do que Deus delegou a ela. Cada um foi chamado para um ministério. E na visão de Deus, o homem é este provedor, é o pai, é o líder, é o sacerdote do lar. A mulher é a coluna. Se eu for dar um exemplo agora para você de um lugar construído, um galpão, o teto ele só fica no lugar se as colunas forem erguidas. Isso é o papel do homem como cabeça e a mulher como coluna. Então, eu quero dizer para você, querido irmão e querida irmã que escuta esse áudio, chame sua esposa. Esposa, chame seu marido para escutar juntos. Lembre que nós falamos também que o plano de Deus para você, antes de você ser enviado ao seu ministério, é você cuidar dos seus filhos. É o maior ministério que Deus lhe deu. Primeiro o relacionamento com Deus e depois seu relacionamento com a sua esposa e com os seus filhos. Queridos, hoje eu quero dar continuidade dentro deste papel do homem, aquilo que diz Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, onde desde já eu gostaria de pontuar que Deus fala para o homem que ele deve amar sua esposa como ou do mesmo modo que Jesus amou a sua igreja. E a mulher, ela deve se submeter à missão do marido. Especificamente, Deus fala de algo muito interessante, que é para a mulher, especificamente, respeitar o marido. Não tem coisa pior quando a gente vai conversar com alguns casais do que o homem ser desrespeitado, a sua autoridade ser ferida. O que eu vejo muitas vezes é que entre os casais, que a mulher, por ser mais sentimental, por ser mais emocional, ela muitas vezes demanda
este sentimento maior de querer, a necessidade de ser amada, de ter aquela dependência do homem, de querer o agrado, de querer o carinho, o toque. E o homem não. O homem é muito prático, o homem ele é muito objetivo, o homem ele vai direto ao ponto. Mas se a sua moral for ferida, ele se desestrutura. E muitas vezes quando a gente conversa com pessoas que estão passando por fases difíceis no relacionamento, outras que até se separaram, a gente escuta na fala delas dizendo que o amor acabou. Isso nos entristece porque Deus criou a família com um propósito eterno. O amor é eterno. Na verdade, o amor não acabou. O que há é um grande desgaste pela falta de diálogo e porque cada um deixou de cumprir sua missão. Comumente, o homem deixa de amar a sua esposa, de dar atenção a ela, de valorizá-la, de sair com ela, de presentear, de ser agradável. Consequentemente, se torna um ciclo vicioso. A mulher passa então a desrespeitar o seu marido. Ela passa então como uma vingança a deixar de fazer coisas que poderia estar fazendo para afetá-lo. E esse ciclo vicioso ele vai se repetindo dentro da relação até que um deles resolve então renunciar e dar o primeiro passo em reconstruir este amor que foi ferido. Então eu gostaria de deixar aqui registrado já de início: o papel da mulher é respeitar o marido. O papel do homem é amar a esposa. Vamos ver? Esposas, cada uma de vós respeitai os vossos maridos, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo, aleluia, sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, marido, deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixa pai e mãe, aleluia, e unirá a sua esposa e os dois tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refirme, contudo, a união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa a si mesmo, como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Paulo fala da caminhada na vida conjugal. E se você perceber, ele diz no verso 32 que o mistério grandioso é, contudo, a união de Cristo com a igreja. Simplesmente a união matrimonial entre homem e mulher é a união representada por Cristo e a igreja, do jeito que está descrito aqui. Entenda que para a mulher, Deus fala até o verso 24, 22, 23, 24, mas para o homem ele fala do verso 25 até o 33. A responsabilidade para o homem é muito maior do que a responsabilidade da mulher. Deus então começa a falar para você, esposa, que você deve respeitar o marido. Se você se relaciona com pessoas e que você faz coisas que o seu marido desaprove, isso pode estar afetando intimamente
a moral do seu marido, a integridade do seu marido. Algumas mulheres dizem: meu marido é muito ciumento, meu marido ele quer ter acesso à minha vida, ele é muito exigente, ele me persegue. E uma boa solução para tudo isso é você deixar com que ele tenha acesso a todos os seus meios de comunicação, seu celular, seu WhatsApp, seu Face, tudo. Você não deve ter uma vida separada dele, porque como nós lemos em Gênesis, os dois são uma só carne. Se vocês dois são um só, querido, então são um só. Se você for olhar no meu Facebook, eu tenho um Facebook diferente do meu esposo. Isso porque ele tem um perfil profissional. E por ser uma pessoa um pouco conhecida na área que ele executa, eu tive que tomar essa iniciativa de não fazermos parte do mesmo perfil. Mas, no entanto, eu aconselharia a todas vocês, queridas esposas, mulheres cheias do Espírito Santo, a fazerem isso com seus maridos. Sejam submissas. E você sabe que o conceito de submissão e autoridade não é opressão, não é subjugar, não é delegar o poder, mas é feito de submeter a missão do outro. Deus colocou ele como sacerdote, e quando um homem é um homem que lhe ama, não é difícil de você se submeter a ele. Quando o homem é alguém que é carinhoso, que é amoroso, eu não digo aquele homem romântico, mas existem muitos. Mas aquele homem que faz o seu papel de amar. Há esposas que se sentem amadas com romantismo, com flores, com rosas, outras que não gostam disso. Outras que se sentem amadas com palavras, outras que se sentem amadas com gestos, de sair de casa, de passear no shopping, de passear numa praia. Há outras que se sentem amadas somente quando ele escuta aquilo que ela tem para dizer. Então, aqui vai um conselho para vocês, mulheres. Quando vocês não estiverem se sentindo amadas pelo marido, identifique o que é que está causando esse mal dentro de você. Se é falta de atenção, se é falta de carinho, se é falta de um passeio. E fale para o seu marido. Ah, mas eu já falei tantas vezes, ele não me escuta. Ele lhe escuta sim. Aproveite um dia que ele estiver bem, porque não é difícil você submeter a missão dele, mas não haja com vingança. Se você, por causa do que ele está fazendo, parar de cumprir sua missão, então os dois estarão errados. O que você não pode é deixar de cumprir o seu papel dentro dessa relação. O marido é o cabeça, mas isso não quer dizer que ele lhe controla. O marido é o cabeça, mas não quer dizer que ele pensa por você, que ele fala por você, que ele age por você. Não. O marido é o cabeça no sentido de que ele te protege. É isso que Cristo faz com a igreja. Ele delega à igreja o poder que é dele, a autoridade que é dele, e a igreja está debaixo da missão de Cristo. Então, nesta revelação do verso 39 que Paulo fala, é exatamente isso, esposa. Você, mulher, você deve entender que o marido é o cabeça e que quando ele fala algo a você, e principalmente quando ele tem uma mentalidade de Cristo, porque algumas pessoas que dizem assim: ah, mas aqui é quando ele fala com relação a Cristo. É claro, existem coisas que a gente tem que ter o discernimento, porque a palavra de Deus, ela foi estabelecida no papel do homem e da mulher para toda a humanidade. Se seu marido não é cristão, existem coisas que ele pode fazer e falar e dizer para você que não tem nada a ver com o que Cristo faria ou falaria. Mas ainda assim você precisa cumprir o seu papel. Ainda assim. Eu conheço algumas mulheres que foram proibidas pelos maridos de ir à igreja. E conheço testemunhos, inclusive, de pessoas que hoje são pregadoras da palavra, porque elas diziam: marido, eu preciso ir para a igreja.
E eles diziam, ou você vai para a igreja, ou você fica comigo. E ela só tinha um dia para ir à igreja. E essa mulher, ela foi para a igreja, e uma vez o marido a deixou dormir fora de casa, na porta de casa. Ele não abriu a porta para ela quando ela voltou, mas ela entrou em casa pela manhã cedo e ela fez o café da manhã dele. E ela cumpriu com seu papel, que é de respeitá-lo e não desrespeitá-lo. O que acontece a outras pessoas é que deixariam de ir para a igreja para dar testemunho dentro de casa e converter o seu marido a Cristo. Então a gente tem que identificar, tem que ter a sensibilidade, porque o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Então você, mulher, você precisa entender o tipo de marido que você tem, se ele governa sobre a sua vida, se ele tem um governo opressor, se ele tem um governo de ciúme. Saiba que ciúme é obra da carne, não é exatamente o diabo. Agora, existem demônios de pornografia que atuam por trás de tudo isso. Isso eu digo porque tenho muitas experiências com pessoas que conversam comigo. E verdadeiramente, quando a gente faz oração e a gente repreende esses demônios, a gente age no reino do Espírito, desligando esses demônios no reino das trevas sobre a vida desse marido, ele então passa a não ter mais o ciúme sobre esta mulher. Então, queridas, isso são coisas que com o tempo, com as experiências das irmãs e dos irmãos, a gente vai aprendendo. Então, entenda quem é o seu marido, mas não deixe de respeitá-lo e submeter-se a ele. Este é o papel da esposa. E está sujeita a Cristo quando você assim faz. E a Bíblia diz que é sujeita em tudo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não compre escondido seu marido, não faça gasto compulsivo do seu marido. Não esconda dele os lugares onde você vai. Não esconda dele as pessoas com quem você fala. Tenha uma vida transparente. Cristo, a gente não pode se omitir dele em nada, em absolutamente nada. Como é que você quer omitir do seu marido a vida que você tem? Então, esse é o meu conselho às esposas. É claro que tem muito mais a falar de você, mulher. Muito mais. Mas não vai dar tempo neste áudio hoje. Marido, se você está ouvindo este áudio, a sua esposa, ela tem este papel de lhe respeitar, de se submeter a você, mas você não deve usurpar do poder. Pois se você fizer isso, saiba que Cristo abomina o que você está fazendo. Se você escravizá-la em nome deste poder, saiba que Cristo abomina o que você está fazendo. Pois quem ama, liberta. O amor, ele é libertador. Quem ama não se ressente do mal, não tem ciúme, não guarda mágoa. Então, se você faz isso, mas é porque já aconteceu uma traição. Mas é porque uma vez ela mentiu. Se você está com ela, confie. Se você está com ele, confie. Trabalhe isso por meio do diálogo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, Senhor, neste momento, a vida da Tua serva, que é uma mulher de Deus, que é uma mulher sábia, que tem edificado o seu lar, que tem, Senhor, se colocado submissa, subordinada ao seu esposo, o homem do qual o Senhor a escolheu para estar ao seu lado. Pai, oro a Ti para que ela venha a respeitá-lo moralmente, que ela venha, Senhor, a proferir palavras, que ela venha, Senhor, enxergar Cristo nele, que ela venha, Senhor, em nome de Jesus, a se sujeitar em tudo ao seu esposo, tendo uma vida transparente e sábia. Que ela não usurpe da autoridade do seu marido, pois a autoridade da casa é o homem. E com isso, Senhor, muitas mulheres têm trocado o seu papel. Muitas mulheres
têm se colocado no papel de sacerdote do lar, mas elas não foram chamadas para isso. Algumas até mandam exageradamente, colocam o marido na palma das mãos, manipulam seu marido, como Jezabel fez com Acabe. Isso é usurpar do poder. Isso é estar com a missão trocada. Senhor, eu oro a Ti. Eu oro a Ti para que esta mulher que está ouvindo esse áudio, ela compreenda que o poder da casa, Senhor, a autoridade da casa, Pai, foi delegada a este homem. E cada um dentro da sua missão. Não quer dizer que ela não tenha poder e autoridade, mas são papéis diferentes. Espírito Santo faz ela discernir, identificar onde ela está errando, onde ela está falhando. De repente, é na administração das finanças, onde ele deveria estar fazendo coisas e que ela faz coisas escondidas dele. Senhor, que haja transparência entre esse casal, que haja mais comunicação. Eu oro a Ti, Pai, para que se o esposo estiver ouvindo este áudio, para que o homem que ouvir este áudio exija da esposa dele em amor, respeito e submissão, sem fazer usurpação de poder, Pai. Senhor, que haja libertação de homens que tornam suas mulheres escravas. Eu delego agora na autoridade do nome de Jesus no mundo espiritual. Libertação a esta mulher. Libertação, porque o amor verdadeiro, ele liberta. Em nome de Jesus, eu oro pela paz neste lar. Eu peço no sangue de Jesus Cristo, em o poder do Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome esta casa com toda a glória. Que o Senhor ordene os seus anjos na terra para guardar e proteger este casal. Em o nome de Jesus. Amém e amém.